Olá pessoal, meu nome é Adriana, eu faço parte da equipe dos anos iniciais da Diretoria de Ensino de Santo André, juntamente com a Érica e a Neuza. A proposta de hoje é conversar com vocês um pouquinho a respeito do uso da calculadora na sala de aula, uma ferramenta tecnológica. O nosso objetivo com esta conversa de hoje é fortalecer a importância da organização e do planejamento das aulas, observando a intencionalidade pedagógica, e também vivenciar uma atividade com foco na resolução de problemas. O que vocês acham? O uso da calculadora nas aulas de matemática ajuda ou atrapalha? Essa é uma questão polêmica, né, gente? Muitos acham, né, que a calculadora agiliza o cálculo e outros afirmam de pé junto que a calculadora atrapalha o aluno porque ele não aprende desenvolver os cálculos matemáticos, né? Principalmente nos anos iniciais, onde a criança precisa aprender a fazer as 4 operações. Então, tem pessoas que abominam o uso da calculadora nos anos iniciais. A gente vai conversar então um pouquinho a respeito e lá no final a gente vai chegar a uma conclusão. Mas fica aí a pergunta para vocês. Vocês acham que a calculadora ajuda ou atrapalha? Vamos vivenciar uma situação matemática a partir do uso da calculadora, analisá-la e discutir a importância da organização e do planejamento de suas etapas. Eu gostaria que vocês estivessem com uma calculadora nas mãos, tá? Para a gente fazer isso de uma forma mais dinâmica. Pode ser até a calculadora do celular, tá bom? Então, se organizem aí que a gente vai começar. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo. Digite na calculadora de vocês o número 7.260. Diga-me como mudar o algarismo 6 para 8 sem modificar o restante dos algarismos. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, ok? Tempo. Vamos lá? Então, vamos lá. 7.260 mais 20. Eu chego num total de 7.280. Eu consegui modificar o número 6 para 8. Acertaram? Então, vamos para a próxima. Agora, digite o número 7.260 em sua calculadora. Diga-me como mudar o algarismo 2 para o 5 sem modificar o restante dos algarismos. Tempo para vocês. Vamos lá? 7.260 mais 300, igual a 7.560. E aí, vocês acertaram? Estão conseguindo? Tá difícil, não tá? Gente, o uso da calculadora. Vamos em frente. Digite o número 7.260 em sua calculadora. Agora transforme o algarismo 7 para 8 sem modificar os demais. Essa é fácil, né, pessoal? A gente já vem seguindo uma estratégia aí de pensamento que acabou ficando fácil pra gente. Vou dar um tempo bem curtinho para vocês. Vamos lá. 7.260 mais 1.000, igual a 8.260. Acertaram? Agora ficou fácil, né, pessoal? Porque nós viemos criando uma estratégia de pensamento. E é isto que vai acontecer com a criança. O que o aluno ele precisa observar, né? De que forma ele precisa pensar, o que ele precisa observar para realizar os cálculos anteriores. Ele precisa pensar no valor posicional do número, não é verdade? Em que posição está o número que ele precisa modificar? Não foi isso que nós fizemos?
A gente observou em que posição estava o número que a questão estava pedindo para que a gente modificasse. Dependendo da posição que estava o número, era a forma como a gente iria trabalhar. Se com unidades, se com dezenas, se com centenas ou com um milhar. Qual o valor, qual o número, qual é a posição que esse número se encontra dentro do numeral que a gente vai precisar modificar. Acho que deu para entender. E é isso que a gente precisa fazer com que o aluno enxergue numa atividade como esta. Agora digite o número 8.374 na calculadora. Sem apagar esse número, faça aparecer o algarismos 9 e 6 nos lugares dos algarismos 3 e 4, nesta ordem. O que você fez? Como é possível fazer essa mudança com duas operações? Vamos tentar? 8.374 mais 600, igual a 8.974. 8.974 mais 2, igual a 8.976. Observe que o valor posicional do 3 aí, né, no 8.347, é um valor de centena. Então, o aluno precisará testar os números de 3 ordens, né? Os números de 3 algarismos. Já no número 4, lá no 8.974, o 4, ele ocupa a posição na casa da unidade. Então, o aluno, ele precisará testar números de apenas uma ordem, né? No caso de um algarismo. Então, é isso que o professor precisa ir levando o aluno a enxergar dentro das atividades com o uso da calculadora, né? Que dependendo da posição em que está este número, ele tem um valor, que a gente chama do valor posicional. Ok? Tá ficando claro? Como é possível fazer essa mudança com uma única operação? Ficou fácil, né, gente? Vamos lá. 8.374 mais 602 igual a 8.976. Acertaram? Então, vamos lá, né? Essa é a nossa proposta, que o aluno entenda, né? Que ele consiga perceber o que está contido dentro do número. Que ele possa fazer inferência, levantar hipóteses nas questões que estão sendo pedidas, né? Que ele tenha a familiaridade com o número. Ele precisa saber que dentro do número, quantas unidades tem? Quantas dezenas? Quantas centenas tem dentro do número 8.374? É isso que a gente espera que o aluno entenda. Ele precisa conhecer esse número de uma forma íntima. Assim, ele tem mais habilidade em realizar um cálculo do que quando ele utiliza uma operação de forma mecânica, sem entender realmente o que ele está fazendo. A nossa proposta, então, gente, com o uso da calculadora, é desenvolver esta habilidade no aluno, ok? Vamos lá agora para uma outra questãozinha aqui. Suponhamos que sua calculadora esteja com a tecla 6 quebrada. Como você calcularia 6 mais 4 nesta calculadora? Quais e quantas formas são possíveis para resolver esse cálculo sem alterar o numeral 4? Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês. E nós temos aí infinitas possibilidades, né, pessoal? Então, vamos lá. 6 mais 4 é igual a 10. Se a tecla 6 no meu celular está quebrada e eu conheço intimamente o número 6, eu sei que eu posso colocar 3 mais 3 mais 4, que eu vou chegar no resultado esperado. Eu posso colocar 4 mais 2 mais 4,
que vai dar o mesmo resultado. Eu posso colocar 5 mais 1 mais 4, que este resultado não vai se alterar. Por que o aluno consegue fazer isso? Porque ele tem intimidade com o número. Então, acho que aqui ficou clara a questão da intimidade, da parceria com o número, né? E é isso que a gente pretende com que o aluno vá percebendo com as estratégias de cálculo por meio da ferramenta calculadora. Então, e agora? O que vocês acharam do uso da calculadora nas atividades matemáticas? Vamos pensar em quais conhecimentos estamos acionando no aluno ao propor essas atividades de cálculo com o uso da ferramenta calculadora. Vocês pensem aí agora comigo, que tipo de conhecimento que a gente está acionando na criança? Nós estamos acionando o conhecimento do sistema de numeração decimal, quando ele percebe que, de acordo com o valor posicional do número, né, que ele deseja modificar, ele deve somar unidades, ou dezenas, ou centenas. Aqui nós utilizamos o somar, mas aí pode ser o subtrair, pode ser o multiplicar, dependendo da série em que a gente está trabalhando, tá? A gente proporciona para este aluno, para esta criança, o levantamento de hipóteses, não é mesmo? Ele vai testando as hipóteses que ele tem a respeito do número. Ele pode também fazer o uso de estratégias de cálculo mental. Muitas crianças, né, ao serem questionadas em relação a um número, ao serem colocadas à frente de questões como essas que a gente realizou, elas fazem isso de cabeça, né? Mas elas podem conseguir fazer isso de cabeça, que é o que a gente chama de cálculo mental, né? Mas e aí? Ela vai ter que demonstrar isso na calculadora. Então, ela vai ter que demonstrar na calculadora a forma como ela pensou. Ela vai ter que demonstrar as ações, né, que ela lançou mão para chegar naquele resultado, né? E muitas vezes a criança consegue realizar o cálculo mental, mas não consegue explicar para a gente de que forma ela pensou. E ela vai ter que demonstrar isso na calculadora, ok? Então, questões como essas, abordadas de forma progressiva, fazem com que os estudantes explorem o funcionamento do sistema de numeração, levantem hipóteses a respeito das grandezas numéricas envolvidas e as validem com o uso da calculadora. Nas atividades anteriores, não houve eliminação das técnicas de cálculo. Nem podemos afirmar que o cálculo não é importante e que não deve ser parte integrante da matemática escolar. O que merece atenção é a forma de se abordar as estratégias de cálculo nas aulas. Então, vamos seguir. Então, agora, nós vamos aprofundar os nossos estudos com base no nosso material do EMAI, né? Que é o material que a gente precisa usar para trabalhar com as crianças. E lá no material, nós buscamos atividades com o uso da calculadora. E a gente vai demonstrar algumas aqui e conversar um pouquinho, tá bom? Nós vamos trabalhar com a atividade do EMAI, primeiro ano, caderno do aluno, página 37. E no material do professor, as páginas que se encontram nessa atividade são as páginas 68 a 70. Esta atividade, ela tem como foco a comparação de números de duas ordens, tá? Unidade e dezena. O professor, quando ele trabalhar com esta atividade lá na sala de aula, ele deve garantir a familiarização da criança com o equipamento. Então, por exemplo, não vai começar essa atividade sem que o professor nunca tenha dado uma calculadora para a criança, na mão da criança, né? Então, antes desta atividade, a criança já tem que ter pego a calculadora, ter manuseado, ter teclado, ter brincado com a calculadora, né? Qual é a tecla que liga a calculadora, qual a tecla que desliga a calculadora, né? Se eu coloquei um monte de número no visor da calculadora e agora eu quero tirar esses números, qual é a tecla que apaga esses números na calculadora,
qual é o sinal de mais, qual é o sinal de menos. Então, assim, o professor tem que já ter possibilitado para a criança, principalmente a do primeiro aninho, a ter manuseado este equipamento, para depois desenvolver essa atividade, tá bom? Então, vamos lá. Atividade 7.1. Digite na sua calculadora o número que a sua professora vai ditar e escreva nos quadrinhos a seguir os números que aparecem no visor. Então, a professora vai lá ditar os números 12, né, 34, 52, aí de acordo com o planejamento dela da aula, né? E a criança vai digitar na calculadora, fazer com que apareça o número ditado no visor e depois ela vai transcrever este número na folha, né, no livro do Enar. E a professora ela pode validar esse número na lousa. Então, ela ditou o 12. Todo mundo digitou, depois ela coloca lá o 12 na lousa, para todo mundo validar se acertou, se não acertou, né? Que número digitou certo, que número digitou errado, ok? A segunda atividade. Observe o visor de cada calculadora. Em cada um aparece o número que foi digitado. 34, 43, 30, 52, 25 e 50. Leia cada um deles em voz alta e depois responda as questões abaixo. Qual é o maior número que aparece nesses visores? E qual é o menor número que aparece nesses visores? E aí? Então, a professora vai questionar e o aluno ele vai ter que fazer as inferências, o levantamento de hipótese que ele tem a respeito do número. Então, ele vai, professora, maior número é o 50. Mas por que você acha que o maior número é o 50? Porque o 50 é maior do que todos os números que tem. O 5 é maior do que todos os números que tem aí. Então, essa é uma hipótese que a criança tem a respeito do número. Lembra quando a gente estudou lá na frente, né, há um tempo atrás, as hipóteses que as crianças levantam a respeito do número? Porque o 5 é maior do que os outros, ok. Aí a professora vai jogar, mas tem duas calculadoras que aparecem o número 5. Qual das duas, então, tem um número maior? Aí ele vai, provavelmente, lançar outra hipótese. Eu acho que é a calculadora que tem o 5 e o 2, porque o 2 é maior do que o 0. E assim, ele vai criando hipóteses, né? E vai a respeito do número e a professora e a turma vai validando ou não essas hipóteses, tá? Esta é uma atividade que a gente já trabalha com a criança do primeiro aninho, só que de uma outra forma. Por que não, então, trabalhar com esta atividade usando a calculadora, que fica uma atividade mais prazerosa para todos, não é verdade? Vamos então para a próxima. EMAI, segundo ano, caderno do aluno, página 48. No material do professor, essa atividade aparece na página 94 a 96. Atividade 7.5. Pegue uma calculadora. Observe as teclas. Veja como ligar e desligar a máquina. Faça aparecer no visor os números que forem ditados. Agora, observe as ilustrações abaixo. Em cada visor de calculadora, aparece um número que foi ditado. Leia em voz alta cada um deles. Então, a gente observa que aqui, neste primeiro momento, né, a gente está possibilitando que a criança mexa na calculadora, né? Ligue, desligue, veja como apaga os números, como não apaga, se teclar no número que vai aparecer, ok? Então, vamos seguir. 84, 48, 99, 62, 26 e 50. Qual o maior número que aparece nesses visores? E qual é o menor? Faça aparecer no visor da calculadora o número 49. Em seguida, digite as teclas mais 1, igual, algumas vezes. Observe os números que vão aparecendo no visor e o que acontece. Então, a gente percebe que esta atividade, ela faz uma comparação de números, né, com o uso da calculadora. Ela explora as regularidades,
da numeração decimal, ela explora a leitura do número e ela vai colocando questões que estão lá no primeiro aninho, né? Qual é o maior, qual é o menor. E ela trabalha também uma coisa muito importante, que é o sucessor do número, né? Então, quando ela coloca lá, tecle no mais 1 e veja o que acontece, quando ela teclar lá 49 mais 1, vai aparecer o 50. Então, o que a professora vai dizer? O número 50 é o sucessor do 49. Então, agora você tem 50, tecla mais 1. Que número apareceu? Apareceu 51. Então, o 51 é o sucessor do 50. E ela pode fazer isso ao contrário também, né? Então, agora a gente vai trabalhar com a tecla menos. Então, você tem o 50. Se você teclar a tecla menos e igual, o que vai aparecer? Vai aparecer o 49. Gente, então o 49 é o antecessor do número 50. E assim sucessivamente. Aí ela pode ir dificultando esses números, colocando números maiores, né, da casa das centenas, do milhar, e vai brincando, mas desenvolvendo habilidades numéricas com as crianças, certo? Então, vamos ver a próxima. EMAI, terceiro ano, caderno do aluno, página 12. No material do professor, as páginas são de 21 a 23. Atividade 1.4. Nos dias de hoje, fazemos uso frequente de calculadoras. Você já observou as suas teclas? Sabe como utilizá-las? Que tal fazer aparecer no visor da calculadora os números escritos abaixo? Então, olha os números ali. 12, 15, 21, 28, 50, 51, 100 e 109. Acaba sendo como a mesma atividade lá do primeiro e do segundo aninho, só que agora o aluno ele precisa ler por conta própria os números, né? Nas atividades, nos anos anteriores, a professora ditava 12, 15. Nesta atividade do terceiro ano, não. O aluno ele já tem a proficiência de ler, né, o número que está sendo indicado para ele teclar, né, no aparelho. Na atividade A, faça aparecer no visor o número 99. Sem apagar esse número, como você pode obter o número 100? Então, veja que também esta atividade, ela é uma atividade sucessora à atividade que aparece no segundo ano, né? Quando o aluno vai testando, ele vai brincando ali, mais 1, 49 mais 1, 50 mais 1, né? Se ele adquiriu esta habilidade com o número, essa questão para ele vai ficar muito fácil. Concordam comigo? Agora nós vamos para o EMAI, quarto ano. Caderno do aluno, página 99. Material do professor. No material do professor, essa atividade ainda não aparece, ela não está disponível, mas a gente vai comentar mesmo assim, ok? Atividade 16.2, atividade 1. Pedro usou uma calculadora para ajudar nas conferências e divisões das arrecadações. Ele já aprendeu com sua professora que cada um dos termos de uma divisão tem um nome. Observe. Então, tem a continha lá de divisão e ele tem o 19, ele sabe que se chama dividendo. O 3, que está dentro da chavinha, ele sabe que se chama divisor. O resultado da operação, ele sabe que se chama quociente. E se essa operação tiver um resto, se chama resto. Ele também sabe que esses termos se relacionam entre si, da seguinte forma: divisor versus quociente mais resto, igual ao dividendo. Discuta com seus colegas se essa igualdade está correta. Complete o quadro com os termos que faltam. Você pode utilizar a calculadora para auxiliá-lo nos cálculos. Então, aqui a gente tem um quadro, né, onde aparece o dividendo, divisor, quociente e resto. Na primeira linha, 80, que é o dividendo, o 5 é o divisor. Qual é o quociente nessa operação? Né? Então, o aluno ele vai procurar na calculadora de que forma que ele pode achar o quociente. Então, a gente sabe que o quociente nessa operação vai ser 16.
e que não vai ter resto nenhum. Mas isso ele vai testar, né? Ele vai usar a calculadora para ir testando as hipóteses dele. Na seguinte, 756. Eu não sei qual é o divisor, mas eu sei que o quociente da operação é 108 e ela não sobra resto. Então, ele vai fazendo cálculos de uma forma que ele descubra qual é o divisor, que no caso aí seria 7, tá? E assim sucessivamente. Vocês percebam que a cada ano que passa, as atividades elas vão apresentando um grau de dificuldade mais denso, né? E aqui é só um modelo, nós selecionamos apenas uma atividade de cada ano, mas lá no livro do aluno existem outras atividades com o uso da calculadora, né? E a cada ano que passa, essa atividade vai ficando mais difícil, né? Ela vai vai entrando num nível progressivo de dificuldade, ok? E finalmente nós chegamos no EMAI do quinto ano. Caderno do aluno, página 58. Material do professor, também esta atividade não está disponível, mas nós vamos comentá-la. Atividade 8.2. Com certeza, você sabe responder estas perguntas. Quanto é 12 dividido por 4? E 4 dividido por 2? E 6 dividido por 3? E 15 dividido por 5? São questões que para um quinto ano, né, a gente deduz que os alunos já consigam fazer isso até de cabeça, não é verdade? Agora vamos ver o que segue a atividade. Como segue a atividade? É possível dividir uma maçã para 2 pessoas? Ah, claro, professora, que é possível. É só pegar a maçã e cortar no meio. É possível dividir R$1 para 2 pessoas? Ah, é claro, é só rasgar o dinheiro no meio. Será que eles vão responder isso? É claro que não, né, gente? Então, é claro, né? Aí a gente já entra numa questão do valor, né? Do R$1. Então, tá, 50 centavos para cada um. É possível dividir uma folha de papel entre 2 pessoas? Ah, é claro que é possível. Dividi-la ao meio. Qual é o resultado da divisão de 1 por 2? Aí o negócio já complica, né? Aí, a questão embaixo. Pegue uma calculadora e utilize para completar os resultados das divisões indicadas. Copie o número que aparecer no visor da sua calculadora. E aí, nós temos o quadro ao lado, onde ele coloca 1 dividido por 2, então ele vai teclar na calculadora, né? E vai aparecer um resultado, 0,5. 1 dividido por 3, então o resultado lá, 0,3333, né? 1 dividido por 4, 0,25. E assim por diante. Então, o que a criança vai perceber? Opa, professora, começou a aparecer uns números aqui com vírgula. E aí é que começa a ser introduzido o trabalho com os números racionais, né? Então, veja que até o trabalho com os números racionais, que é uma pedra no calcanhar das crianças, né? Que é difícil para eles entenderem, a gente pode começar com o uso da calculadora. Então, aqui foi uma pequena demonstração para vocês das possibilidades do uso da calculadora, de que forma a gente pode utilizar ela na sala de aula, que nós temos sim dentro do nosso material atividades previstas e formuladas, né, com o uso da calculadora e que são atividades que valem a pena a gente investir nelas. O uso da calculadora de forma inteligente traz implícito o desenvolvimento do cálculo mental e da estimativa. Uma nova forma de encarar o cálculo que possibilita diferentes abordagens numéricas. Por meio de atividades que permitam o uso da calculadora, o aluno pode investigar propriedades, verificar possibilidades de manipulação, tomar decisões em contextos variados, fatores que são importantes e decisivos no desenvolvimento de uma atitude de pesquisa e investigação nas aulas de matemática. Então, pessoal, agora eu vou voltar lá para a nossa questão do início da nossa conversa. O uso da calculadora ajuda ou atrapalha? Vocês reformulam a opinião de vocês,
ou vocês validam a opinião de vocês depois de tudo que nós conversamos? Então, a conclusão do nosso trabalho. Podemos dizer que, quando usada de modo planejado, a calculadora não inibe o pensar matemático. Pelo contrário, ela tem efeito motivador na resolução de problemas. Estimula processos de estimativa e cálculo mental. Dá chance aos professores de proporem problemas com dados mais reais e auxilia na elaboração de conceitos e na percepção de irregularidades. A utilização da calculadora humaniza e atualiza nossas aulas, fazendo com que os alunos ganhem mais confiança para trabalhar com problemas e buscar novas experiências de aprendizagem. Então, agora, professor coordenador, qual é a proposta? Nós gostaríamos que vocês levassem esse material para o seu ATPC online e discutissem com os professores de vocês, né, a respeito deste tema. A gente acha que vai ficar uma reunião dinâmica, porque a proposta é que eles estejam com a calculadora na mão e que vocês estejam, né, online com eles. A gente sabe que todos estão fazendo esses ATPCs online. E depois discutam, né? Levem adiante essa discussão, levem adiante esse raciocínio, como eles trabalham com o uso da calculadora, se todos trabalham, se alguns não utilizam, se já desenvolveram essas atividades que estão previstas no material do EMAI, se ainda não desenvolveram essas atividades esse ano por conta do isolamento, então não deu tempo, mas se essas atividades já foram desenvolvidas em anos anteriores por eles, de que forma essas atividades foram desenvolvidas, se surtiu um resultado positivo. Então, conversem a respeito deste tema, tá? E numa próxima oportunidade, nós voltamos a conversar. Muito obrigado pela atenção de vocês, um bom trabalho e um bom ATPC. Até mais!